Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estaremos dando início nessa noite no nosso culto de ensino. Quero nessa noite desejar aos irmãos que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês, que o Espírito Santo venha falar de uma forma poderosa nessa noite ao coração dos irmãos. Queridos, nós vamos estar fazendo uma oração para darmos início ao nosso culto de ensino da palavra de Deus nessa noite. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, quando estamos reunidos mais uma vez na tua presença para te adorar, para te louvar, para te glorificar, para te bendizer pelos teus feitos maravilhosos. Venha receber nessa noite, meu Deus, a nossa adoração, o nosso culto que nós queremos te oferecer neste santo lugar. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na tua presença. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos estar louvando a Deus com o hino 196 da nossa harpa cristã. Quero nessa noite estar compartilhando com vocês desse louvor e que o Espírito Santo venha receber a nossa adoração nesse instante. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu estou feliz de estar com vocês aqui nessa noite, para estar compartilhando deste momento, onde vamos estar meditando na santa palavra de Deus. Eu sou o pastor Genival Soares e estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança Eterna, na cidade de Ceilândia, para compartilhar com vocês da grandeza do nosso Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar lendo a palavra de Deus agora, no Evangelho de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, capítulo 1. Nós vamos ler, começando no versículo 1, do capítulo 1 de Lucas, do Evangelho de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos?
Lucas capítulo 1, que nos diz o seguinte: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitidos, que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-se-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu nessa noite estou querendo trazer para vocês um estudo da Palavra de Deus, baseado, como o apóstolo Lucas fez, para fazer um apanhado de tudo aquilo que havia acontecido, os fatos narrados, e que já estava até escrito o primeiro evangelho, que era o de Marcos. Ele fez um apanhado para que todos pudessem ter convicção e certeza dos fatos que estavam acontecendo. E nos últimos dias, que tem surgido muitos ensinos diferentes daquilo que nós estamos habituados a receber desde o princípio. Eu aceitei ao Senhor Jesus como meu Salvador do ano de 1985, no mês de agosto. E de lá para cá, queridos, temos procurado andar na presença de Deus, servindo ao Senhor dia após dia. Já dirigimos várias igrejas, tanto no Distrito Federal como no estado de Goiás, e estamos aqui para estarmos compartilhando com os irmãos das grandezas que é o nosso Deus. E eu não posso me calar diante de muitas coisas que vêm ocorrendo. E existem as principais doutrinas básicas das Escrituras que a igreja precisa ter conhecimento. A igreja precisa estar atenta para esses fatos e não se deixar levar por ventos de doutrina, por ensinos que às vezes querem nos desvirtuar da fé. As pessoas ficam querendo mostrar que sabem, que tem conhecimento, e esse não é o nosso propósito, querido. Não é mostrar que sabemos, não. É podermos mostrar a verdade para as pessoas, mostrar a verdade para os irmãos. E os irmãos sabem que desde quando Deus criou os céus e a terra, que pôs o homem na terra, que Ele vem tratando com a humanidade, de muitas formas, de muitas maneiras. E nós podemos, nesta noite, estar compartilhando com vocês a respeito das formas como Deus vem tratando com o homem, das formas como Deus vem se revelando ao homem. Então nós sabemos, querido, que quando Deus criou o mundo físico que nós habitamos, as Escrituras Sagradas nos mostram, nos revela que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Então nós vamos estar falando sobre isso nessa noite, as dispensações. Louvado seja o nome do Senhor, que são conhecidas, né? Nós temos aqui o principal, que são 7 dispensações, apesar de outros dizer que há menos ou mais dispensações. Então nós vamos trazer para os irmãos a respeito disso, quando Deus começou a tratar com o homem. Então vamos lá. A primeira dispensação é chamada de inocência, e está baseado no princípio dos livros, do Gênesis, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. No capítulo 2, versículo 17, o Senhor ainda disse assim:
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Veja bem, meus amados irmãos que estão conosco nessa noite, através do Facebook, você vai entender que a palavra de Deus, falada para nós aqui, nos mostra que Deus deu o primeiro mandamento para o homem, depois de o colocar no jardim, para cuidar daquele jardim. Deus deu uma responsabilidade para o homem, e essa responsabilidade era ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A responsabilidade do homem era essa, era não comer daquele fruto. E aí nós vamos observar, queridos, que no capítulo 3, versículo 6, diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Louvado seja Deus. Veja bem, Deus diz para que o homem não comesse. Então, aqui era a responsabilidade do homem não comer. E o que aconteceu? O homem fracassou. Ele comeu o fruto que Deus disse que não era para comer. Mas por que ele comeu? Porque foi seduzido pela serpente. A serpente enganou a mulher com palavras, usando o próprio mandamento que Deus havia dado, para que o homem não comesse. A responsabilidade dele era não comer. Mas a serpente disse para a mulher: certamente não morrerás. É porque Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a ele, sabendo o bem e o mal. Então a mulher foi seduzida e ela comeu. E deu ao seu marido. Então veja bem, meu querido e amado irmão, aqui estava a dispensação da inocência. O homem perde essa inocência quando come, desobedecendo a ordem divina. E nós vamos perceber, querido irmão, querida irmã, que está conosco nessa noite, que essa responsabilidade que Deus deu para o homem não era só de comer ou não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem também tinha outras responsabilidades, mas essa aqui era a única que Deus havia proibido ao homem. O resto, o homem tinha livre acesso a tudo que Deus ordenou. Louvado seja o nome do Senhor. O homem tinha liberdade, e ele se relacionava, Deus se relacionava com o homem ali, na viração do dia à tarde, entre as duas tardes, aproximadamente às 15 horas, ou 3 horas da tarde, Deus vinha ao encontro do homem, e ali eles conversavam, dialogavam, era uma perfeita harmonia entre Deus e a sua criação. E nós vamos perceber que quando isso acontece, louvado seja o nome do Senhor, o homem perde essa intimidade. Quando ele ouve a voz de Deus, o que ele faz? Ele se esconde. E por que ele se esconde? É porque ele havia desobedecido. E o texto sagrado nos mostra, queridos, que quando o homem desobedecendo a Deus e estava agora ouvindo a voz de Deus, ele sabia que viria a repreensão. E o homem sempre quis, desde o princípio, achar justificativa para a sua atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só aqui, no versículo de número 8 diz assim, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Isso é o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 3. Então, observe bem, queridos, que Deus ele foi atrás do homem, mas o homem procurou se esconder da presença de Deus.
era a dispensação da inocência. As Escrituras Sagradas não nos diz quanto tempo durou, aleluia, esse período. Pode ter sido milhares de anos, porque o homem foi feito para não morrer, e o homem vivia na presença de Deus, se relacionando com Deus. Então nós não temos um tempo exato para saber quanto durou esse período dessa dispensação chamada inocência. E por que não temos um registro de tempo? É porque para o homem, aleluia, o tempo não contava, porque ele estava vivendo na presença de Deus. E quem vive na presença de Deus, querido, o tempo não conta. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E é por isso que nós observamos, louvado seja o Todo-Poderoso, porque o apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz que um tempo para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia de ontem que passou. Ou seja, Deus é eterno, e o homem estava vivendo eternamente com Deus, mas tinha um mandamento, e esse mandamento era para ser obedecido. Então a responsabilidade do homem era não comer. Então ele fracassou nessa responsabilidade, porque ele comeu. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa disso, sobreveio sobre o homem o juízo de Deus. E qual foi o juízo de Deus? Foi maldição e morte. E nós vamos observar aqui no capítulo 3, versículo do 16 até o versículo 18, que diz o seguinte: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardo também te produzirá, e comerás a erva do campo. Amém, querido? Glória a Deus. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesse período agora o homem recebe um juízo da parte de Deus, e ali está terminando esse período da primeira dispensação, chamado da inocência, porque agora o homem já tinha consciência de pecado, porque ele desobedeceu ao único mandamento, à única ordem que Deus havia lhe dado. Então encerra-se aqui esta primeira dispensação, chamada de inocência. E já já nós vamos passar para a segunda dispensação. Por que vamos passar por ela? Porque agora vem, estava se vivendo a experiência da primeira dispensação, chamada inocência. E agora vem a segunda dispensação, chamada de a dispensação da consciência. Agora começa-se a contar o tempo para o homem. O tempo agora começou a ser contado para Adão. Louvado seja o nome para Eva. E aí nós vamos observar, queridos, que até então não se tinha registro de nascimento de crianças. Mas nós observamos aqui, queridos, que quando o Senhor diz no versículo de número 16, ele diz assim: e a mulher, ele diz: aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez, com dor você dará filhos, o seu desejo será para o teu marido, e ele a governará, ele te governará. Então, querido, veja bem que a mulher recebe agora, aleluia, como maldição e castigo, no juízo divino, dor durante o parto, porque o parto era para ser sem dor, e agora ela aumenta-se a dor durante o período do nascimento do filho. E nós vamos observar que agora a mulher passa a ser dominada pelo marido. Por quê? Porque Deus agora dá essa sentença
para mostrar para a mulher, para mostrar para o homem que Deus é justo e quer dar ao homem sempre uma nova oportunidade. E para isso nós vamos observar, querido e amado irmão, oh aleluia, que Deus vai se revelar através agora de uma maneira diferente, aleluia, para com a humanidade. Deus vai traçar agora um projeto, aleluia, que nós podemos dizer de plano B. É um segundo plano. Deus queria que o homem vivesse eternamente na presença dele, andando com ele, se relacionando com ele. E agora o homem se ausenta, aleluia, desse privilégio, porque ele desobedece, ele falha, ele fracassa, e agora Deus vai se revelar a ele. Amém, querido? Aleluia. Então vamos lá. Segunda dispensação, a da consciência. Qual é a responsabilidade do homem? É obedecer, oferecer sacrifícios, derramando sangue. E nós vamos observar, queridos, que na dispensação da consciência, o homem agora precisa ter o seu pecado coberto. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz no versículo 3, capítulo 3, de Gênesis, versículo 21 e versículo 22, o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os vestiu. Engrandecido seja o nosso Deus. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus agora faz o quê? Expulsa o homem do jardim. Aleluia, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Ele sabendo que ele ia morrer, ele poderia muito bem, ou seja, o homem sabendo que ia morrer, ele poderia muito bem agora pegar, aleluia, voltar e comer do fruto da árvore da vida para viver eternamente. E aí Deus, sabendo disso, agora expulsa o homem do jardim para que o homem vá cultivar a terra. Que privilégio que o homem tinha, irmãos. E agora ele tem consciência que perdeu esse privilégio e ele é expulso do jardim, bem como da presença de Deus. Ele perde essa comunhão com Deus, ele perde este contato, e agora ele vai amargar a consequência do seu pecado e vai começar uma nova dispensação, aleluia, a da consciência. E essa dispensação da consciência, querido, ela vai durar um período. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos observar, engrandecido é o nome do Senhor, que no capítulo 4 e no versículo de número 4, louvado seja Deus, depois que Adão conheceu sua esposa, e ela ficou grávida e gerou 2 filhos, o primogênito chamado Caim e o seu segundo filho chamado Abel. Então no versículo de número 4 diz o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e sua oferta não se agradou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. E nós vamos perceber que quando Abel traz do seu sacrifício para Deus, Deus se agrada. Quando Caim traz do seu sacrifício, Deus já não atenta para o seu sacrifício. E aí há um período, querido, de manifestação da natureza má do homem. Por causa de quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. Agora vem a ação da consciência humana. O homem agora, ele percebe que quando ele é rejeitado, então causa-se nele uma ira. E nós vamos observar, querido,
que aqui no versículo de número 15, versículo 5 do capítulo 4 diz assim: mas de Caim de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus agora está mostrando para Caim que o pecado está batendo na sua porta, que o pecado está querendo dominá-lo, e é necessário, querido irmão, querida irmã, que a pessoa exerça o domínio sobre o pecado. Por quê? Porque agora está vivendo a dispensação da consciência. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. E qual é a responsabilidade do homem? Aleluia. É de oferecer sacrifício para Deus, e sacrifício com sangue derramado. E Caim não leva o sangue derramado do animal na presença de Deus como oferta, ele leva do fruto da terra, porque aquilo era profético, apontava para uma outra dispensação que ainda viria no futuro, porque agora ele estava vivendo o período da consciência. E nós vamos perceber, querido irmão, querida irmã, que esse período da consciência, ele dura de Adão, quando ele é expulso do jardim, até o dilúvio. E nós vamos observar, querido, aleluia, que a terra se corrompe. E no capítulo 6 de Gênesis, versículo 7, diz o seguinte, versículo 12, desculpa: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Os homens não conseguiram dominar o pecado, não conseguiram resistir ao pecado, e se entregaram aos prazeres carnais. E aí a terra se encheu da maldade do homem. Então o homem se corrompeu. Esse foi o fracasso, aleluia, desse período de Adão, quando foi expulso do jardim, até os dias de Noé, aleluia. Nós vamos observar que o homem aquele vivia quase 1000 anos. Adão morreu com 930 anos. E nós vamos perceber que o homem mais velho que viveu na terra naquele período foi Matusalém. Ele viveu 969 anos. E nós vamos observar, queridos, que o homem, quando ele mesmo tendo pecado, mesmo tendo desobedecido o mandamento divino, Deus deu uma vida longa para o homem, e ele teve filhos e filhas. Louvado seja o nome do Senhor. O homem tinha uma vida tranquila, o homem tinha uma vida, vamos dizer assim, duradoura. Mas o homem, em vez de aproveitar esse período que ele estava vivendo na terra, porque um dia ia chegar o final dos seus dias, da sua vida, e ele não aproveitando, ele se deixa levar pelos desejos carnais, pela ira, pela inveja, pelo ódio, e ele não deixou que o Espírito de Deus entrasse na sua vida. E nós vamos observar que Deus, ele procura no meio da humanidade, queridos, aleluia, uma forma de restaurar a humanidade. E aí, querido, vem o juízo de Deus para com o homem por causa da corrupção. E esse juízo é qual? É o dilúvio. E Deus procura entre os homens alguém que lhe seja, vamos dizer assim, justo na sua presença. E nós vamos observar que Deus encontra Noé. A Escritura Sagrada vai nos dizer que Noé era um homem justo no meio das suas gerações. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então preste atenção aqui, ó. No capítulo 6, no versículo 8, diz o seguinte, aleluia: porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus. E no versículo de número 9, ele diz o seguinte: são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos.
Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Louvado seja Deus. E a Bíblia está nos dizendo aqui, querido, que esse homem chamado Noé, ele andava na presença de Deus. Ele procurou exercer o domínio sobre o pecado. Ele começou a exercer domínio sobre si mesmo. Ele resistiu ao pecado. Ele resistiu aos prazeres que o mundo lhe oferecia. E aqui o texto nos diz que Deus, aleluia, se agradou de Noé e da sua família. E agora Deus vai trazer um juízo sobre a humanidade. E qual é o juízo? É o dilúvio universal. No versículo 12, ele nos diz o seguinte: e disse o Senhor, versículo 7, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Querido, é a primeira vez que eu encontro na Bíblia uma palavra dizendo que Deus se arrependeu de algo. Aleluia. Por quê? Por causa da maldade da humanidade. Deus se arrependeu de haver criado o homem na face da terra por causa da sua desobediência. Veja bem, querido, que Deus agora encurta os dias de vida do homem. Ele diz: o meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Por quê? Porque ele é carne. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os dias de vida do homem vai ser de 120 anos. Aleluia. Louvado seja Deus. E continua dizendo no versículo 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu a destruirei ou desfarei com a terra. Ou seja, eu vou desfazer a maldade do homem, a violência do homem com a terra. E Deus manda que Noé faça uma arca, e ali, querido, naquela arca só escaparia quem estivesse nela. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui encerra-se essa dispensação. Deus manda o dilúvio e perece toda carne que há na face da terra, e os únicos que escapam são os que estão com Noé naquela arca. Deus faz chover durante 40 dias e 40 noites ininterrupta. E nós vamos observar, meu querido irmão, minha querida irmã, que durante este período do dilúvio, oh aleluia, toda a carne perece, todo animal perece, as águas cobrem todas as montanhas que há na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque o homem praticou a maldade aos olhos de Deus, e Deus agora traz o juízo, para que o homem saiba que Deus, aleluia, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é amoroso, mas Ele é justo, e Ele agora estava traçando um novo projeto para o homem, uma nova vida. Está encerrando aqui essa segunda dispensação da consciência, o homem consciente do seu pecado, podendo estar servindo a Deus, podendo estar adorando a Deus, não quis, se deixou levar, se entregou aos prazeres. E agora nós vamos observar que o juízo divino vem e encerra-se essa dispensação, aleluia, para que o homem saiba, aleluia, que Deus é Deus, e que Deus, Ele trata o homem segundo as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos passar agora para a terceira dispensação, conhecida como governo humano. O homem se afastando de Deus, o homem se ausentando da presença de Deus, veio o castigo de Deus sobre ele. Mas o homem chamado Noé alcançou graça aos olhos do Senhor, e agora ele vai, aleluia, está na presença de Deus, obedecendo a ordem de Deus, construindo essa arca. E a arca é o juízo para a humanidade.
ela é, aleluia, a forma de Deus punir o homem, aleluia, só escapa quem está dentro dela, aleluia, porque aquilo passou a ser profético. Louvado seja o nome do Senhor. Está começando agora um novo governo, aleluia. E qual é o novo governo, a nova dispensação? Desculpa, querido. Qual é a responsabilidade dessa nova dispensação? É povoar a terra e espalhar-se por ela. O homem recebe agora a responsabilidade de exercer o governo, aleluia, sobre a terra. Ele vai povoar ela, ele vai encher ela. E nós vamos perceber, queridos, aleluia, engrandecido é o nome do Senhor, que no Gênesis capítulo 9 e no versículo 6 vai nos dizer o seguinte: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. E Deus disse a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves como os animais domésticos, e os animais selvagens que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleça a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre vocês e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa palavra que Deus fala com Noé, depois que Noé oferece o sacrifício de um animal ao Senhor, e Deus cheira a fumaça daquele sacrifício, o cheiro da gordura queimando. Quando Deus cheira aquilo ali, queridos, Deus se agrada de Noé e da sua justiça, se agrada da vida que Noé procurou andar na presença de Deus. Deus agora estabelece uma eterna aliança com a humanidade, de não mais destruir ela pelas águas do dilúvio, porque agora Deus está dando ao homem o governo humano. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus, querido, por causa dessa aliança. Quando nós vemos que o tempo fica nublado e o céu escurece e ele vai ficando escuro, e daqui a pouco nós observamos, queridos, um arco-íris no céu, e nós observamos que ali é Deus mostrando a sua aliança que Ele tem com a humanidade, aleluia, que Ele tem com os seres vivos que estão na face da terra. E logo que nós percebemos que aquele arco, a chuva que cai é uma chuva branda, e daqui a pouco aquela escuridão desaparece, e daqui a pouco fica tudo limpo. Por quê? Porque Deus se lembra que não vai destruir a humanidade com as águas do dilúvio, ainda que chova bastante, mas Deus se lembra dessa aliança que Ele fez, e o homem agora recebe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a oportunidade de viver uma nova dispensação. E essa nova dispensação que o homem passa a viver, aleluia, é a dispensação do governo humano. E aí eles têm que agora povoar a terra, e eles saem, queridos, e começam
aleluia, a se multiplicar da terra. Então, no capítulo 11 e no versículo de número 1 diz o seguinte: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e nos tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, Deus agora não tira restrição para o homem. Deus dá liberdade para ele. Aleluia, eles decidiram construir aquela torre. Eles queriam chegar até a presença de Deus, mas não para agradar a Deus. Eles queriam agora se estabelecer ali, mas a ordem de Deus era para que eles povoassem a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A ordem de Deus, a responsabilidade do povo era povoar e se espalhar por ela. Mas mais uma vez o homem fracassa e desobedece. Aleluia. E nós vamos perceber agora que no versículo de número 9, diz o seguinte, versículo 7, diz assim, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Então entenda nesta noite, compreenda que essa dispensação do governo humano, Deus deu o homem sem restrição. Ele tinha que exercer o domínio sobre toda a terra, mas o homem não quis. Mais uma vez, o homem fracassa na obediência a Deus, e Deus agora é obrigado a confundir as línguas deles, aleluia, para que eles não se entendam mais. E aí o povo é obrigado agora a se dispersar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O povo agora é obrigado a partir para outros lugares. E nós vamos observar, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus agora vai tratar de uma forma diferente com a humanidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai dar agora, aleluia, uma nova maneira para que o homem possa se relacionar com Ele. E nós vamos observar, queridos, que Deus agora se revela na vida de um homem diferente. Nós vamos estar lendo ainda Gênesis capítulo 11 e no versículo de número 27. Aleluia. Eu vou ler um pouquinho antes. Vou ler o versículo de número 22. Diz assim: Naor viveu 109 anos, Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou a Ló.
Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tera tomou Abrão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram os dias de Arã, onde ficaram, foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Glória a Deus. Então, queridos, nós observamos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, a respeito de Tera, filho de Naor, que agora gera a Abrão, louvado seja o nome do Senhor, a Arã e Naor. Nós observamos, querido, que o Senhor Deus agora vai se revelar a esse homem chamado Abrão. Vai começar uma nova dispensação. O que era para ser governo humano foi por água abaixo. O homem fracassou porque não obedeceu. Aí Deus vai fazer uma nova escolha. E essa escolha que Deus faz, aleluia, é de Abrão. Aí nós vamos viver agora a quarta dispensação. Veja bem, quarta dispensação, chamada de o quê? A dispensação da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E na dispensação da promessa, queridos, nós vamos observar, aleluia, que diz o seguinte, capítulo 12, versículo 1 de Gênesis. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Oh, aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Deus agora se apresenta a Abrão. Aleluia. Deus vem e se revela a ele. E ele agora recebe uma promessa. Aleluia. E qual é a promessa que Deus faz a Abraão? É que ele vai ser uma bênção. Que quem abençoar ele vai ser abençoado. Quem amaldiçoar ele vai ser amaldiçoado. Aleluia. E nele, em Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, agora, querido irmão, querida irmã, nessa quarta dispensação, nós vamos observar que eles têm uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? É permanecer em Canaã, é ficar naquela terra, é peregrinar por ela, é conhecer ela, desbravar ela, é fazer ela próspera. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz-nos aqui o texto sagrado, o Senhor diz assim: olha, disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Veja bem, o nome de Abraão seria engrandecido. E nós vamos ver que Deus acrescenta um A no nome dele. Em vez de ser apenas Abrão, Deus acrescenta o nome de Abraão. Aleluia, porque Abrão quer dizer pai elevado, mas Abraão quer dizer pai de multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem um detalhe, querido. Abraão já tinha 75 anos e não tinha filhos, e sua esposa era estéril. E Deus lhe faz uma promessa, aleluia, de que nele, na sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Então por isso que se chama dispensação da promessa. É porque é uma promessa de Deus. Aleluia. E dentro desta promessa de Deus,
Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos observar, querido irmão, querida irmã, aleluia, que Deus é fiel, Ele transforma um homem numa bênção na sua presença, aleluia, para que esse homem entenda que Deus é Deus, Ele é o Senhor de toda a glória, Ele é o único, não há outro como Ele. Ele se revela na vida da pessoa que Ele escolhe. Veja bem, Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, fez ele a sua imagem e sua semelhança, e o homem veio se relacionando com Deus, aleluia. Todas as tardes Deus vinha ao encontro dele e conversava com ele e se revelava a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia o homem transgrediu, mas mesmo assim Deus veio atrás do homem. Deus vem tratando com a humanidade, queridos, aleluia, desde que a criou com amor, com compaixão, com misericórdia, né, com verdade, se revelando a ela, querendo instruir ela no caminho do bem, da verdade, mas o homem sempre se afastando de Deus. E Deus vem punindo esse homem. Não é que Deus é ruim para com o homem, não, é o contrário, é porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, aleluia. Ainda que Ele venha exercer um juízo sobre a vida da pessoa, é porque Deus quer justificar o homem na sua presença. Deus trata com cada um, amados, segundo a sua obra, mas Deus Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, não. Deus nos trata segundo a sua verdade e a sua justiça, mas Ele exerce de misericórdia sobre nós. E nos diz o salmista que as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, aleluia. E nós vamos observar que como as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, amado irmão, amada irmã, é que Deus está sempre procurando se relacionar com o homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus estabelece um sacrifício de animais, o derramamento de sangue deles, para que o homem possa cobrir o seu pecado, aleluia. Não é que Deus tem prazer na morte de animais, não. O prazer de Deus está no homem. Deus quer ter prazer no homem. E agora Deus olha do céu para a terra e vê aquele homem chamado Abrão e se revela a ele, para que ele saiba que Deus é Deus, aleluia. Saiba que Deus se revela a você, querido, que está me acompanhando nessa noite, você que está comigo, aleluia, nesse estudo da palavra de Deus nessa noite. Querido irmão, querida irmã, saiba que a glória de Deus está manifestada na sua vida, aleluia. A presença do Senhor, ela é real, querido, aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Eu sei que você também está sentindo a presença do Senhor na sua vida, aleluia, porque Deus, Ele cumpre com a sua promessa que Ele faz ao homem, aleluia. Deus prometeu abençoar Abraão, e Ele tem abençoado, querido, aleluia. Ele tem abençoado a sua descendência, Ele tem abençoado as gerações que vieram depois de Abraão, honrando assim o cumprimento da sua promessa, aleluia. Oh glória! Nós vamos observar, querido, que o Deus que está presente é maravilhoso, aleluia. Ele é glorioso. Abraão recebe o chamado, aleluia. Ele atende o chamado de Deus. E a Escritura vai nos dizer que durante a sua peregrinação, onde ele chegava, querido, ele edificava um altar ao Senhor. É isso que Deus quer, queridos, que nós tenhamos, aleluia, altar de adoração a Deus, que nós venhamos ser um verdadeiro adorador do Senhor, aleluia. É isso que Deus quer, adorador na face da terra. Deus olhou lá na aliança da consciência e viu um homem que andava na sua presença e agradou a Deus. Deus olhou para ele com um olhar de misericórdia e de compaixão, aleluia, e poupou ele da destruição que veio sobre o mundo. E agora nessa terceira dispensação, querido, chamada de promessa, desculpe, na quarta dispensação,
chamada de promessa, Deus agora vai se revelar na vida de Abrão e vai fazer promessas maravilhosas para ele, mesmo ele estando em uma situação que era contrária à natureza, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E nós vamos observar, queridos, aleluia, que Abrão recebe a responsabilidade de permanecer na terra de Canaã, aleluia. Mas o que ocorre? Abraão, por causa de uma adversidade do clima, ele vai, aleluia. Agora ele fica sabendo que no Egito, lá há abundância de mantimentos, e ele agora fugindo da seca, aleluia, ele vai, aleluia, para o Egito. Engrandecido seja o nome do Senhor. Ele vai para o Egito, aleluia. Ele fica um período no Egito, e isso está registrado em Gênesis capítulo 12 e versículo 10, e diz o seguinte: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Oh, aleluia. Amém, querido? Abrão vai para o Egito, lá ele faz a peregrinação, lá ele quase perde a sua esposa, mas ele volta para a terra de Canaã. Por quê? Porque Deus, querido, ele é fiel. Engrandecido seja o nome do Senhor. Veja bem o que diz aqui no versículo de número 17, aleluia, do capítulo 12 de Gênesis. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Porque não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Está vendo, querido? Abrão era um homem que adorava a Deus, era um homem que se relacionava com Deus, e Deus se revelava na vida dele. Queridos, nós temos as dispensações, elas estão registradas nas Escrituras, para nós podermos estarmos estudando elas, e não dá para fazer isso em apenas um estudo, aleluia. Então nós vamos ter que dividir o nosso estudo dessa noite em pelo menos duas partes. Nós estamos falando da quarta dispensação, chamada de a dispensação da promessa. Nós observamos que Abraão, agora um homem rico, está retornando do Egito, e nós vamos observar, querido, que ele vem com muita riqueza, com muito gado, vem com ele seu sobrinho Ló, e nós observamos que durante a sua jornada, chega um ponto que a terra não cabe às duas famílias, porque Ló havia também enriquecido junto com Abraão, porque quando Deus faz uma promessa para o homem, aleluia, e se revela na vida do homem, quem está junto, quem está perto, também é abençoado, aleluia. Nós vamos observar que tanto Abraão era um homem rico, como Ló também se tornou um homem rico, porque ele estava andando lado a lado com Abraão.
E nós vamos observar, querido e querida, que a terra não comportava a riqueza dos dois, o gado dos dois, de Abraão e de Ló. Então começa ali uma discórdia entre os pastores de Ló e pastores de Abraão. E nós vamos observar, queridos, que eles começam a discutir, e Abraão chama seu sobrinho e diz: olha, não convém que nós discutamos, venhamos brigar um com o outro, nem eu nem você, nem meus pastores, nem seus pastores. Então é o seguinte: tem a terra, ela está diante de você. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, mas não dá para nós estarmos juntos e estarmos em discussão. Então pode escolher. E aí a Escritura Sagrada nos mostra que Ló agora escolhe. Ele ergueu os olhos, no versículo de número 10 do capítulo 13, e viu toda a campina do Jordão. Aleluia, glória a Deus. Porque ela era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai olhando para aquele lugar, ele escolhe aquela terra verde de planícies, de planícies ou de vales. E nós vamos observar que ali, queridos, Ló escolhe aquele lugar porque ele tem plantações, tem erva para o gado, ele escolhe o melhor lugar para si. E Abraão vai para outro lugar, não tão próspero como aquele. E nós vamos observar, queridos, que Ló escolhe a região de Sodoma e Gomorra. E nós vamos observar, meu amado irmão, minha amada irmã, que o homem que faz escolhas erradas, as coisas não dão certo para ele. As coisas não vão bem para ele. Nós vamos perceber que ele, escolhendo aquele lugar, ele arma suas tendas até a cidade de Sodoma. E quando chega ali na cidade de Sodoma, logo, pouco tempo depois, acontece uma grande guerra. E aquela guerra leva, aleluia, aquele povo de Sodoma, com todos que estavam ao redor ali, levam eles à derrota. E Ló, juntamente com a sua família, com todos os seus bens, são levados como cativos com os moradores de Sodoma. E nós vamos perceber que quando Abraão fica sabendo da guerra que houve, de 4 reis contra 5, e que o seu sobrinho Ló tinha sido levado escravo, ele junta seus homens, seus servos, e vai atrás daqueles reis que combateram contra a cidade de Sodoma e de Gomorra. E aí nós vamos observar que Abraão, com seus homens, ele vence aqueles reinos, né? E resgata os bens daquelas pessoas, e ali, queridos, eles se colocam, aleluia, agora de uma maneira maravilhosa, quando Abraão com seus homens trazem aquelas pessoas de volta, devolvem os bens delas, aleluia, dos moradores de Sodoma, bem como restitui os bens a seu sobrinho Ló. E aí ele diz: olha, é somente os que os rapazes, os meus moços pegaram, né, como despojo dos outros reis, para que ninguém venha dizer que eu enriqueci Abraão. Aleluia. Por quê? Porque Abraão era enriquecido por Deus. Ele tinha a bênção de Deus na sua vida, ele tinha a promessa de Deus, e Deus se revelava na vida dele. Aqui estamos vivendo o período da dispensação da promessa, era permanecer na terra de Canaã, aleluia. Aí Abraão tem um filho chamado Ismael com a serva egípcia. Depois, cumprido-se o período, aleluia, da vida do Senhor Deus até Abraão, para visitá-lo, para se revelar a ele, aleluia. No capítulo 18 de Gênesis, nós vamos perceber quando Deus anuncia, aleluia, a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da sua maldade, por causa da sua iniquidade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos observar, queridos, que, aleluia, engrandecido é o nome do nosso Deus. Diz aqui o capítulo 18, e versículo de número 16. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar.
E o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que veio até a mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Abraão continuou: e eis que me atrevi a falar ao Senhor, que eu sou pó e cinza. Caso falte 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire, Senhor, se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Amém, querido? Eu li um pouquinho, é extensa essa leitura, para que você, irmão e irmã, possa entender que Deus, Ele é verdadeiro, que Deus é maravilhoso, Ele sempre dá uma oportunidade para o homem. Aleluia! A maldade de Sodoma e de Gomorra chegou à presença de Deus. Deus, Ele veio, desceu para ver se era de fato daquele jeito. E Deus envia 2 anjos para Sodoma, mas o Senhor continua ali conversando com Abraão. E Abraão ali faz uma intercessão, aleluia. Ele mostra que Deus é verdadeiro, que Deus é justo, que Deus trata cada um segundo a sua obra. E aí, amado, nós vemos o poder da intercessão. Abraão cita 50 pessoas que poderiam estar na cidade e que fossem justas. E Deus diz: eu não vou destruir a cidade por amor dos 50. E ele vai reduzindo até chegar a 10. Abraão vai insistindo com Deus. E Deus diz: eu não vou destruir a cidade por amor aos 10 que houver nela. Veja, querido, quando alguém pratica uma obra de justiça na presença de Deus, Deus livra a pessoa. Veja bem, que as dispensações existem, aleluia, foi estipulada por Deus, para que Deus praticasse a sua justiça na vida das pessoas. Foi para que Deus usasse de misericórdia para com elas, lhe concedendo sempre uma oportunidade nova, sempre, aleluia, dando ao homem uma nova chance de se restabelecer na presença de Deus. Ainda que o homem fracasse, ainda que o homem falhe,
Deus traz o juízo, mas junto com o juízo, Deus dá o quê? O escape. Deus dá o livramento. Deus permite que a pessoa passe por tentações, mas se a pessoa com sinceridade no coração se arrepender, Deus concede a ela uma nova oportunidade. Amém, queridos? E nós vamos perceber que, como não tem 10 justos na cidade, Deus tira o justo que tem lá, que é Ló e a sua família. Deus dá uma ordem, aleluia, para que Ló saia da cidade. Os anjos veem ver a maldade do povo, e eles têm a oportunidade de sair com suas filhas, com os homens que estavam prometidos para o casamento de suas filhas, que seriam genros de Ló, com a sua esposa, para saírem daquele lugar. E nós vamos observar, querido irmão, querida irmã, que eles mesmo assim não querem. Os dois rapazes não querem saber, e Ló tem que escapar só com a roupa do corpo, ele, sua mulher e suas filhas. Mas tem uma ordem: não olhar para trás, para não ver a destruição da cidade. Mesmo assim, queridos, acontece um fato que está registrado para juízo eterno. A mulher de Ló olha para trás quando Deus está derramando o juízo sobre a cidade, e ela vira uma grande estátua de sal. Ela é transformada naquela estátua de sal por causa da desobediência. A ordem de Deus é não olhar para trás. Aleluia! E nós não podemos olhar para trás, para a vida velha. Temos que olhar para frente, para a vida nova que Deus nos oferece. Amém, queridos? Então inicia-se aí agora uma nova etapa da vida de Abraão. Quando seu filho nasce, ele envelhece, aquele filho se casa, tem mais 2 filhos, que é Esaú e Jacó. Isaac passa a ter 2 filhos, e nós vamos perceber, queridos, aleluia, que quando Jacó, ele se casa, ele tem 2 esposas e 2 concubinas, ele gera 12 filhos, e aqueles 12 filhos é que vão formar a grande nação de Israel, aleluia. Eles vão para o Egito no período da seca, e aí a ordem de Deus é permanecer em Canaã, mas Jacó com seus filhos se mudam para o Egito, e ali se encerra um período, veja bem, um período de dispensação. Eles ficam 430 anos, aleluia, como escravos no Egito, aleluia. Então a dispensação da promessa acaba quando eles, aleluia, vão morar no Egito. Está registrado em Gênesis capítulo 46 e versículo 6, que diz o seguinte: e tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Então 70 almas entram no Egito, e ali eles se multiplicam e viram escravos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O juízo é escravidão. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo do filho de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, que os obrigavam com dureza. Êxodos capítulo 1, versículo 8 até o versículo 14. Amém, queridos? Então eu vou parar por aqui na 4ª dispensação. Semana que vem, na terça-feira, vamos falar sobre a 5ª dispensação, e vamos falar sobre a 6ª e sobre a 7ª. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu lar, abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, te agradecemos por essa palavra,
por esse momento perante a tua face. Continue se revelando na vida dos meus irmãos, dando vitória para eles, cobrindo com o teu sangue, se revelando de uma forma poderosa, Pai, através da tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre cada um dos irmãos que estão conosco nesse estudo da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe, querido, e que o Espírito de Deus continue lhe abençoando. Muito obrigado.